Deus está nos preparando para acessar algo novo. Tem uma surpresa de Deus que você não estava esperando, que Deus está a ponto de desatar sobre a sua vida. Tem uma nova porta, tem um novo tempo, tem uma nova estação, tem um novo ciclo, tem uma nova história chegando para você, e você precisa estar pronto e estruturado para acessar esse novo de Deus. Samuel, como é que eu posso tomar posse das promessas? Como é que eu posso acessar esse novo sobre o qual você vai profetizar hoje? Você vai entender nessa mensagem que para você receber esse vinho novo, você precisa ser um odre novo, você precisa de uma estrutura nova. E para fundamentar essa palavra, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versículos 33 a 38. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem trouxe a boca, diga aleluia. Quem está querendo viver coisas novas em Deus, diga eu. Glória a Deus por isso. Então, se você quer viver, meu amigo, assiste o culto do jeito mais pentecostal possível. Ativa aí o seu mood pentecostal. Como é, Samuel, esse perfil pentecostal? Tudo dá glória, tudo diz amém, fala Deus, cutuca o irmão do teu lado, essa é para ti, eu recebo. Eu conversei contigo isso ontem, olha aí Deus falando. Se manifesta, meu irmão, se você ficar assistindo, ouvindo a pregação, como quem está apenas ouvindo uma palavra, isso aqui se torna uma palestra. O que faz a palavra ter poder é a fé com a qual você se apropria dela, quando ela é pregada e ministrada. Então, em nome de Jesus, não seja um espectador do culto, seja um verdadeiro adorador e um profeta de Deus, para receber tudo aquilo que Deus tem para falar conosco, amém? Diz assim a palavra: Então disseram a Jesus, os seguidores de João jejuam sempre e fazem orações, assim como os seguidores dos fariseus, mas os teus seguidores comem e bebem. Alguém falou para Jesus isso. Então Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento querem jejuar enquanto o noivo está com eles? É claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então eles vão jejuar. Jesus também fez esta comparação, dizendo: ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque se fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço novo não combina com a roupa velha. E da mesma forma, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo arrebenta os odres, entorna o vinho e os odres se estragam. Último versículo, versículo 38 diz: o vinho novo, Jesus ensinando, ele disse: o vinho novo deve ser posto em odres novos. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já ouviu essa expressão sobre vinho novo e odres novos. Mas só para poder trazer clareza para aqueles que são novos convertidos e quem sabe tem dificuldade com algumas expressões bíblicas, o odre sobre o qual Jesus está falando aqui nessa situação é uma bolsa de couro, que era a forma com a qual, o recipiente com o qual as pessoas ali de Israel, os judeus, eles usavam para poder conservar líquido. Eles usavam os odres tanto para conservar leite, para carregar água, para colocar vinho, óleo, entre outras coisas. E só trazendo também uma explicação sobre esse momento, a Bíblia diz que Jesus estava naquele lugar com os seus discípulos e também com alguns outros fariseus, e do nada, como sempre, os inimigos de Jesus, tentando confundir a mente dele, começaram a indagar: Jesus, vem cá, explica uma coisa pra gente. Por que os discípulos de João, eles jejuam e eles oram tanto, e os seus discípulos, eles não jejuam no mesmo nível, eles não oram da mesma forma? E eles fizeram isso com o desejo, é claro, de desmoralizar os discípulos de Jesus. Jesus, porém, foi muito pontual e claro, e pregou algo profundo e poderoso, dizendo: meus queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em uma festa de casamento,
os convidados não jejuam na presença do noivo, eles se alegram com o noivo, eles se divertem com o noivo, mas depois que o noivo for tirado, aí sim os discípulos jejuarão, porque eles precisarão se fortalecer mais. E por que Jesus ele estava dizendo e falando dessa forma? Porque ele quis dizer, irmãos, que os discípulos de João Batista, eles clamavam, oravam e jejuavam, pedindo pela vinda do Messias. Eles oravam pela chegada do reino de Deus. E olha que interessante, o reino de Deus já tinha chegado, o Messias já estava diante deles e eles não enxergavam. Já os discípulos de Jesus, eles estavam desfrutando da presença de Jesus. E a primeira palavra que Deus quer falar com pessoas que estão aqui hoje é: muito cuidado, porque às vezes o novo pelo qual você está orando tanto está diante de você e você não percebe. Tem muitos momentos na sua vida que tem coisa pela qual você orou que já chegou, está diante de você, e você está na dúvida: meu Deus, será que eu entro ou não entro? A porta está diante de você. Deus preparou a oportunidade, Deus colocou diante de você a situação, Deus permitiu um desconforto, Deus montou um cenário e você está com medo. E Deus está dizendo: rapaz, tu passou meses, anos clamando pelo novo, e agora que o novo chegou, você não está conseguindo discernir, você não está conseguindo perceber. Foi isso que Jesus fez ao dizer para aqueles discípulos, para aqueles fariseus, melhor dizendo, o motivo pelo qual os discípulos deles não jejuavam. Só que aí ele foi mais fundo, e ele então ensinou para aqueles fariseus religiosos, problemáticos, trabalhosos, atribulados. Ele ensinou a seguinte coisa: ele disse: gente, realmente é difícil lidar com vocês, porque vocês estão aqui diante de mim e vocês não conseguem acessar o que eu estou ensinando para vocês do reino de Deus, porque vocês estão com a mentalidade da velha aliança, vocês estão com a mentalidade do velho, do passado, e eu preciso que vocês acessem o novo. O novo sou eu cheguei, e vocês precisam agora aprender de mim. E aí é quando Jesus usa essa expressão e essa parábola que ficou extremamente famosa e popular, sobre o exemplo de você costurar uma roupa velha em um tecido novo, ou o contrário, e da mesma forma você colocar vinho novo em um odre velho. Jesus quis dizer, através dessa comparação, que não daria para suportar. Samuel, seja mais claro. Irmão, quem aqui já viu uma roupa sua velha encolher? Quem aqui? Alguém colocou na máquina e você perdeu uma roupa cara? Diga misericórdia. Lá em casa acontece às vezes, não a minha esposa, mas uma moça que trabalha com a gente, que eu amo muito, que ela é uma bênção, mas sem querer, às vezes ela coloca na máquina uma camisa que é de mão, de lavar na mão. Diga misericórdia. E aí encolhe, e depois que encolhe, meu irmão, o tecido fica ruim. O tecido, ele envelhece, ele perde as suas características. E aí, se você for maluco, você vai pegar uma outra roupa e você vai costurar com aquele tecido. Só que não vai dar certo. Por quê? Porque o tecido já perdeu a elasticidade. Ele vai romper, ele não vai suportar. Quando você vestir, ele vai rasgar. Da mesma forma acontece com o odre velho ao receber o vinho novo. Porque, para você que não sabe, o odre era um recipiente que era feito com couro animal, principalmente com couro de cabras. E uma vez que as cabras lá morriam ou eram sacrificadas, eles pegavam a pele e eles faziam esses recipientes chamados odres, e eles costuravam. E quando a pele da cabra era nova, ela tinha elasticidade. E aí, para fermentar o vinho, era colocado o vinho dentro daquele odre, e começava o processo da fermentação. Os gases começavam a explodir dentro do odre. Só que como o odre era novo, ele tinha elasticidade, e ele ia esticando conforme o vinho ia fermentando, e ele suportava o processo. Deus já está falando aqui essa noite. Só que o odre velho, ele já estava desgastado, ele já estava usado, ele já estava rígido, inflexível. E se você colocasse um vinho novo, um vinho cheio de características e de, vamos dizer assim, saúde, um vinho puro, ele facilmente romperia o odre. E quando eu estava estudando sobre essa palavra, o Espírito Santo claramente falou ao meu coração: Samuel, você vai dizer para o meu povo que tem muita gente orando para receber logo o resultado,
E como eu sou bom, eu ainda não respondi. Porque se eu dou para eles a resposta antes deles terem a estrutura para suportar o que eu vou dar, eles vão desperdiçar aquilo que eu tenho para entregar. Então você tem que entender que até quando Deus demora a te responder, não é porque Ele não está te ouvindo, é porque Ele é bom e Ele primeiro está preparando a sua estrutura para suportar o que Ele vai te dar. Porque se Ele te dá sem você ter estrutura, sem você estar preparado, sem você ser um odre novo, você vai desperdiçar as promessas que Deus tem para a sua vida. Samuel, ainda não entendi, eu vou desenhar para você que tem dificuldade. Quem aqui crê que Deus vai te prosperar financeiramente de maneira generosa? Diga glória a Deus. Irmão, não tenha medo de dar glória a Deus não. Miséria é do diabo. Nosso Deus é um Deus próspero, é um Deus que multiplica a nossa renda. Vou já falar sobre isso aqui. Deus quer te prosperar. Só que qual é o grande problema? Tem muita gente que fala: Senhor, me prospera, me dá muito recurso, me dá muito dinheiro. Senhor, repreende esse espírito maligno de miséria da minha vida, me prospera. Aí sabe o que acontece? Do nada você recebe uma quantia inesperada em dinheiro, só que você não está preparado para administrá-la. Isso é muito comum. E agora acabou de vir um exemplo muito claro sobre pessoas que recebem dinheiro, um dinheiro inesperado, de forma despreparada. Por exemplo, existem muitos ganhadores do reality show mais famoso do Brasil, chamado Big Brother. Eu vou até ter cuidado com o que eu vou falar, porque essa igreja aqui é cheia de Big Brother, que congrega aqui, que se converteu, que aceitou Jesus, glória a Deus por isso. Os Big Brother e as Big Sister, que bom que se converteram. E esse famoso reality show, ele já teve 20 e poucos ganhadores, porque já faz mais de 20 anos que esse reality show acontece numa rede aí, que eu não vou dar visibilidade, é claro, porque não é bênção, não edifica a nossa vida. Mas foi feita uma pesquisa que dos 20 e poucos ganhadores, isso até 2020, se eu não me engano, que foi quando eu vi a pesquisa, 18 perderam todo o dinheiro do prêmio. 18 colocaram uma mão em mais de R$1 milhão. E hoje continuam na mesma pobreza que estavam antes de ganhar o programa. Por quê? Porque não tinham estrutura para lidar com aquilo. Imagina, irmão, caindo 2 milhões na tua conta essa semana. Do nada. No instante vocês dão glória, estou chateado, viu? Vocês estão muito materialistas. Enfim, brincadeiras à parte. Imagina caindo 2 milhões na tua conta essa semana. Tu não sabe administrar nem os 5 mil reais que tu tem todo mês. Tu vai fazer o quê? Tu vai se emocionar. Vai ou não vai? Eu não sei você, mas eu ficaria grandemente emocionado. E por se emocionar, você vai sair rasgando tudo aquilo. E esse é só um exemplo que eu quero dar, para ser bem prático nesse ensino, para que você entenda aonde o Espírito Santo está querendo te levar essa noite. Deus está dizendo para cada um que está aqui, que não apenas na área material, mas na área ministerial, na área espiritual, na área familiar, na área sentimental, Deus está te preparando para viver o melhor dele em todas as áreas da sua vida. Tudo que você precisa viver e tudo que você sonha viver, deixa eu te dizer uma coisa: Deus já pensou na sua frente. Tudo que é seu, Deus não está preparando não, já está preparado. E por que tem coisas, Samuel, que ainda não chegaram? Porque você não está pronto. E Deus te trouxe hoje para te dizer e para te despertar, para que a partir de hoje você comece a construir uma estrutura para o novo. Uma estrutura para o novo. Coloque a mão direita no seu coração e eu quero que você diga comigo: Senhor Jesus, essa noite eu recebo do teu Espírito essa palavra, e eu declaro que eu sairei desse culto não da forma que eu entrei. Eu sairei desse culto com a minha visão aberta, com o meu entendimento esclarecido, me preparando para ainda esse ano acessar o novo de Deus para minha vida. E quem crê, diga glória a Deus. Você vai sair daqui se preparando, você vai sair daqui se organizando, porque quem derrama vinho novo é Deus, mas quem prepara o odre é você.
Quem tem que ser transformado é você. Um dos piores problemas e uma das piores características que todo crente super espiritual tem é que tem crente que espiritualiza tudo e coloca tudo para Deus resolver. Confia tanto na graça e na misericórdia de Deus que é como se não precisasse fazer nada. A pessoa fica orando por um emprego, deitada numa rede até 1 da tarde. Não procura emprego, não pede ajuda, não se esforça, não entrega currículo. E ainda tem a cara de pau de dizer, sabe o quê? Não, estou esperando em Deus. Está esperando em Deus o quê? Preguiçoso. Com todo o respeito e o peso da palavra, eu não sei se essa palavra é muito forte de São Paulo, no Ceará ela é tranquila. Então eu vou dizer, Deus não honra vagabundo, Deus honra compromissado, Deus honra trabalhador, Deus honra gente íntegra, Deus honra gente esforçada. Para de achar que Deus vai te abençoar só porque você está na igreja. Irmão, eu já ouvi o absurdo de pessoas dizerem, eu vou orar porque em nome de Jesus eu vou passar nesse concurso, porque Deus vai tirar, como a palavra de Deus diz, Deus vai tirar a vaga do ímpio e vai dar para mim que sou justo. Diga misericórdia. Só que sabe qual é o problema? É que o ímpio que ele está acusando e julgando, que ele está amaldiçoando com a oração, a macumba dele, é um ímpio que estuda, é um ímpio que acorda cedo, é um ímpio que se esforça, é um ímpio que dá o melhor dele, e ele não toca numa apostila para estudar para o concurso. Aí sabe o que ele faz? Não, eu vou para a terça profética orar. Deixa eu te falar, a oração ela não exclui o teu posicionamento e a tua movimentação. Eu amo essa frase é um princípio para a nossa vida. Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Essa é a melhor forma de você viver. Você faz o seu melhor, confiando que Deus também vai entrar com o melhor dele. Então, enfim, eu sempre estou demorado em introdução. Minha falha como pregador é essa, mas eu já estou indo para metade. Escute, Samuel, eu quero viver o novo de Deus. Eu quero me tornar esse odre novo, apto para viver uma nova história com Deus. Eu quero viver uma vida nova com Deus. Irmão, essa pregação é aquelas pregações práticas, no nível que até uma criança entende. Se você quer viver o novo de Deus, você precisa ser uma pessoa nova. Sabe qual é o grande problema de cada um de nós que estamos aqui? É que a gente quer viver o novo de Deus permanecendo nas mesmas práticas, tomando as mesmas atitudes. E loucura é você esperar novos resultados fazendo sempre as mesmas coisas. Escute, se você quer viver uma história nova, você vai ter que preparar uma estrutura para o novo. Samuel, mas eu sou assim desde criança, mas vai ter que mudar agora. Mas na minha família é assim. Você não vai seguir os passos da sua família, você vai seguir os passos do seu destino que Deus escreveu para você. Pelo contrário, tem história da sua família que não vai se repetir em você. Pelo amor de Deus. Tem gente da tua família que não venceu, que não rompeu. Por quê? Porque não se posicionou. E se não se posicionou e Deus não honrou, foi uma escolha dele. Mas eu sou filho, eu sou sobrinho, o sobrenome é o mesmo. Meu amigo, quando você aceita Jesus, tudo se faz novo na sua vida. Você permanece na mesma família, mas nenhuma maldição espiritual vai te acompanhar. Assim como a salvação, ela é pessoal e intransferível, assim também a colheita das suas escolhas é. Irmão, nós vivemos o fruto das escolhas que nós fazemos. Eu não estou aqui pregando porque eu sou filho de pastor, não. Eu amaria ter sido filho de pastor. Eu acho que eu teria gostado, porque eu sofri muito por não ter sido filho de pastor. Minha família me perseguiu tanto que para ser crente eu fugia para ir para o culto. Eu sei que vocês não aguentam mais ouvir essa história do meu testemunho dos filhos de Francisco. Enfim, mas é meu testemunho, é minha história. Fazer o quê? Minha família não apoiou minha conversão. Eu me converto com 15 anos de idade, com 16 eu começo a pregar. E quando eu chegava nos cultos, que eram bem menores do que esse, é claro, as pessoas me viam pregando tão novinho e falavam assim: meu Deus, esse menino com 16 anos para pregar desse jeito, com essa autoridade, com essa paixão, com esse fogo, certeza que os pais desse menino devem ser grandes pastores. E quando eu começava a contar meu testemunho no meio da pregação, a igreja toda caía no choro,
Porque eu falava, gente, eu estou pregando aqui, mas a minha mãe não sabe que eu estou aqui nesse culto. Porque se a minha mãe souber, eu apanho quando eu chegar em casa. E a igreja ficava, sério? É tanto, irmão, que a forma com que a minha mãe foi tocada por Deus, ô meu pai, por que eu começo a contar a história? Acaba o meu tempo. Mas a parte como a minha mãe foi tocada foi tão incrível, e eu nunca contei aqui numa pregação, e agora ela veio na minha memória, eu vou contar. Pra você ter uma ideia, eu e meu irmão gêmeo, nós tivemos um encontro com o Espírito Santo e nós decidimos servir a Jesus. A nossa família foi toda contra, porque a nossa família era muito idólatra. Uma mãe, 3 tias, uma irmã, um primo, toda a família. A nossa família não tinha um evangélico. E isso é para poder também quebrar essa palavra de vitimismo, de você dizer que você não tem apoio de ninguém. Basta o apoio do Espírito Santo te empurrando para frente, porque se você quiser servir a Deus, você consegue, e eu sou prova disso. Eu sou prova viva disso. Resumindo, eu estava pregando lá, escondido da minha família. Resumindo, quando eu chegava do colégio, nessa época eu ainda estudava, a minha mãe falava comigo de uma forma muito fria, seca. Eu pedia para ela o almoço, e ela às vezes falava assim, eu não tenho filho crente, coloque você. Era algo terrível, né? Mas enfim, quando foi um dia, Ari, simplesmente eu chego do colégio, e a minha mãe está toda simpática, falando assim, entra meu filho, e me beijou na porta. Eu falei, meu Deus, o que foi que houve em nome de Jesus? Eu levei um susto, falei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí eu entrei para almoçar, sentei, ela servindo o meu almoço, como há 2 anos ela não servia. Aí ela beijou minha cabeça e falou, meu filho, eu te amo e tenho muito orgulho de você. Aí eu falei, meu Deus, o que foi que houve? Aí depois ela foi me contar. E sabe o que ela me contou? Que ela simplesmente foi no banco, porque ela é aposentada, afastada do trabalho dela, enfim, eu não sei explicar. E ela ama dinheiro, como toda senhora idosa. E ela foi lá pegar o salário dela. Quando ela coloca o cartão, não tinha dinheiro na conta. E quando ela viu que não tinha dinheiro na conta, ela ficou desesperada. E aí ela saiu correndo atrás da gerente, chorando, passando mal. Minha mãe é uma atriz, realmente. Ela dando show no banco, quando do nada uma gerente super simpática virou e falou assim, senhora, vamos ali no meu birô, na minha sala, que eu vou resolver. Aí sentou com ela, falou, me diga seu CPF. E aí a mulher começou a procurar, falou, pronto, achei, entendi. É porque o seu dinheiro está previsto para amanhã. Você se confundiu, a senhora se confundiu. Ai, mas eu não acredito, e como é que eu vou fazer? Não, eu vou liberar aqui hoje já, eu consigo, deixe comigo. Aí ela, ai, graças a Deus, você é um anjo, minha filha, você é um anjo. E a gerente pegou e falou assim, glória a Deus, Deus que é bom, dona Zilda. Aí quando a mulher falou, Deus é bom, a minha mãe achou estranho a fala dela, e falou, minha filha, com todo respeito, você é crente, é? Porque essa sua fala é de crente, né? Esse negócio de Deus é bom, de Jesus. Aí a gerente do banco virou e falou, isso era uma segunda-feira, a gerente falou, sim, eu sou serva de Deus, graças a Deus. Aí ela, tá, legal. Aí ela virou e falou assim, pois é, com todo respeito, moça, minha mãe falando, lá em casa eu tenho uns filhos que agora inventaram de ser crente, igual você. Só que a nossa família não está gostando muito disso não, porque a nossa família é muito, né, tem muita religião, lá no Ceará, quem é do Ceará sabe, como era 23 anos atrás. Mas enfim, deixa, né? Aí a gerente virou para ela e falou, dona Zilda, os seus filhos são crentes. Dona Zilda, isso é um privilégio, isso é uma bênção. O sonho de toda mãe era ter filhos na presença de Deus. Tem quantos anos eles? Aí ela falou, estão com 17. Meu Deus, com 17 anos, servindo a Deus. Pois é, os dois estão servindo a Deus. Então, na igreja, né, os crentes. Ela falou, dona Zilda, agradeça a Deus por isso. A senhora acredita, dona Zilda, que ontem na minha igreja foi pregar 2 gêmeos? Escuta, a senhora acredita que ontem na minha, não aplaude não, deixa eu terminar. A senhora acredita que ontem na minha igreja foram pregar 2 gêmeos? Os meninos iam, eles têm a base dessa idade. Pregaram, foi lindo o culto. E eles falaram que a família deles nenhum aceita. Eles falaram que a mãe deles nem sabia que eles estavam lá. E a gente chorou tanto. Foi um dos cultos mais lindos que eu vi na minha vida. A igreja toda foi para frente se reconciliar com Deus, aprender a amar Jesus, que esses meninos ensinaram a gente a amar Jesus ontem. Aí a minha mãe virou e falou, sério? Mas eram 2? Sim, 2. Do nada a minha mãe pegou, abriu a bolsa dela e puxou uma foto nossa e falou, mas não era esses aqui não, né?
Aí a gerente começou a chorar, abraçada com ela, e falou: meu Deus, são seus filhos. E ali a minha mãe foi tomada pelo Espírito Santo. Ela viu, através da boca daquela mulher, o valor do que Deus tinha feito na vida dos filhos dela. E naquele dia, ela abençoou a nossa conversão. E por que eu estou dando esse testemunho para você? Para dizer para você que a história de ninguém é fácil, que cada um sabe o preço que paga. E eu sei o preço que eu paguei para estar firme com Jesus aqui hoje, para poder estar pregando para você aqui hoje. Eu tive que me permitir ser tratado várias vezes por Deus, mas eu não desisti do processo. Samuel, e você me ensinando a ser um odre novo. O que precisa mudar na minha vida? A primeira coisa que precisa mudar na sua vida, para poder você ser um odre novo, é a sua mentalidade. A sua mentalidade, diga comigo, mentalidade. A palavra de Deus fala aqui em Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, esse versículo famoso que todos conhecem, que diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer viver uma vida nova com Deus, meu irmão, se você quer viver algo novo em Deus, a primeira coisa que você precisa pedir para o Espírito Santo transformar é a sua mentalidade. O que Jesus estava ensinando para aqueles fariseus era: vocês precisam acessar o meu reino, e o meu reino é um reino de graça. A nova aliança vai ser feita no meu sangue. Não tem mais sacrifício de animais. Eu vou me sacrificar. Mas para vocês receberem essa minha graça, vocês têm que abrir mão do orgulho da religiosidade. Vocês têm que mudar a mentalidade de vocês. Sabe, irmão, a gente pensa que o mais difícil na vida é o crente sair do mundo, mas não. Sabe o que é muito mais difícil do que tirar o crente do mundo? É tirar o mundo do crente. Está cheio de gente que está aqui no culto hoje, que você saiu do mundo. Quem dá glória a Deus que já saiu do mundo? Diga amém. Quem dá glória a Deus porque em plena terça-feira você está no culto profético? Diga aleluia. Seus amigos de balada jamais imaginariam que hoje você estaria aqui nesse culto. Ou seja, você já saiu da geografia do mundo. Tem muitos aqui que, quem sabe, não vão mais para shows, não vão mais para algumas festas seculares, onde tem bebida, onde tem vício, onde tem prostituição. Você às vezes já saiu de lá. Só que a pergunta é: e as coisas de lá já saíram de dentro de você? Esse é o desafio. É por isso que o processo de transformação e de salvação na vida do homem, a famosa metanoia, ela é uma transformação da mente. Sempre que a Bíblia fala sobre arrependimento, transformação, conversão, ela sempre usa a expressão no grego metanoia, que significa mudança da mente. Tem muitas pessoas que acham que precisam transformar primeiro as suas roupas, precisam transformar primeiro o seu vocabulário. Mas na verdade, irmão, você precisa transformar o seu coração. E na verdade não é você quem transforma, é o Espírito Santo que transforma quando você dá lugar para Ele. Você não é para falar: eu não vou para esse lugar porque eu não posso, porque a religião diz não posso, mas a vida com Deus diz: eu não preciso, eu não quero mais. Por que você não se prostitui mais? Por que você não tem mais relação sexual com as suas namoradas? É porque a igreja está te impedindo, Mas se você foi transformado de dentro para fora, no teu interior, na tua mente, você vai dizer: não é a igreja que me impede, até porque o pastor não está me vigiando. É o Espírito Santo que habita dentro de mim, que me convenceu que essa não é a vontade dele para a minha vida. A transformação e a mudança tem que acontecer primeiro na sua mentalidade, meu irmão. A Bíblia fala que o povo caminhou 40 anos no deserto. E sabe por que eles passaram tanto tempo no deserto? Para ver se Deus mudava eles. Só que o problema é que alguns estavam tão rígidos na sua mentalidade, eram tão idólatras, eram tão materialistas, eram tão carnais, que a Bíblia diz que eles ficavam murmurando. E por conta da sua murmuração, muitos morreram e não entraram na terra prometida. Porque mais uma vez, a salvação é um momento que acontece quando você vem à frente e aceita Jesus como Salvador. Já a santificação é um processo que vai durar até a volta de Jesus. Mas o que você não pode é desistir. Se você quer viver algo novo, se você quer viver o novo de Deus na sua vida, meu irmão, isso só vai acontecer quando Deus vê que você está decidido e comprometido com essa transformação.
Sabe, eu peço que você coloque a mão nas minhas palavras. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você vem para os cultos da Lagoinha Alphaville, se você acha legal os cultos, se o louvor te toca, se você chora, mas se você não está em busca de uma vida de transformação com Deus, você está só se enganando. De nada adianta. Deixa eu te dizer, eu, Samuel, tenho o poder de abençoar a tua vida, não. O André Fernandes não tem o poder de transformar a tua vida, não. A Ana Nóbrega, ela pode louvar aqui a noite todinha, você pode ouvir os louvores dela toda noite. Mas enquanto você não viver o seu processo de transformação, a tua vida não muda. Ontem eu saí para conversar com um amigo, e esse meu amigo estava chateado, porque ele tinha terminado um relacionamento. Oh meu Deus, do nada eu expondo o rapaz. E ele estava chateado pela forma com que aconteceu. E aí ele inventou de me chamar para conversar. Diga misericórdia. E eu sou uma pessoa, irmão, que eu não faço atendimento, eu não tenho esse acompanhamento, porque eu não sou indicado para isso. Eu não sou, acredite em mim. Quando eu sentei na mesa, o menino esperando uma palavra de conforto, eu detonei a criatura. Eu virei para ele e falei assim: tu morava junto com a criatura, vivia no pecado, saía do culto para a cama, e tu está achando ruim o que tu está passando? Pois eu estou achando é pouco. Sabe por quê? Porque o perdão de Deus te perdoa, mas não te isenta da colheita das suas más sementes. Tudo que você plantar, você vai colher. E eu creio que ele recebeu a palavra, né? Mais ou menos. E que ele entendeu, ele falou assim: poxa amigo, tu veio só me detonar. Eu falei: e é porque eu te amo, viu? Sabe por quê, irmão? Porque, irmão, não tem nada mais terrível do que a gente ver pessoas se enganando. E eu estou aqui no púlpito da Lagoinha Alphaville, que as pessoas dizem que é uma igreja que hoje é uma igreja do hype, é uma igreja popular, é uma igreja que o Brasil todo acompanha, falando que todo mundo precisa ouvir. Que se você não se converter, se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar as suas práticas, se você não mudar a sua vida, nada vai mudar. Jesus não quer remendar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida completamente. O nosso Deus não é Deus de remendo, Ele é Deus de renovo. Ou você deixa Ele te transformar por completo, ou nada muda. Nada vai mudar. Você tem que ser 100% para Deus. E eu não estou pregando sobre perfeição, mas eu estou pregando sobre compromisso com Deus, mudança de mentalidade. E quando eu falo sobre mudança de mentalidade, irmão, que não é o pastor gritando com você que te convence, é o Espírito Santo. Eu estou falando para que você entenda que mudança de mentalidade é você deixar o Espírito Santo te convencer. Irmão, sinceramente, eu ouso dizer, faça prova com Deus. Faça prova de Deus do que eu estou pregando essa noite. Pegue as suas práticas pecaminosas e abra mão delas. Como por exemplo, dinheiros ilícitos. Se você pega no dinheiro ilícito e esse dinheiro vira pó nas suas mãos, consagre um dinheiro íntegro diante de Deus. Abra mão de algumas coisas que te afastam de Deus, e você vai viver um milagre da multiplicação sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não quer fazer um remendo na sua vida, Deus quer transformar. E essa mudança passa pela sua mente. Deixa eu te dizer, você nasceu de novo. Quem já é batizado aqui nas águas, diga glória a Deus. Deixa eu te dizer, aquele batismo no lago não foi para uma foto bonita não, foi para você nascer de novo. Qual foi a parte que você não entendeu? Aquilo ali não é uma foto não, aquilo ali é uma decisão. Quando você entra nas águas do batismo, é porque você fala: eu declaro que Jesus Cristo é meu Salvador, eu não serei mais o mesmo. O mundo não serve mais para mim, eu quero caminhar e seguir os passos de Cristo. É isso que você está dizendo. Então deixa eu te dizer uma coisa: você quer viver um novo de Deus? Seja um homem novo, mude a sua vida, mude o seu comportamento, mude a sua mentalidade. E eu não falo só sobre mentalidade de pecado não, eu falo sobre todo tipo de mentalidade. Sabe, irmão, muitas vezes nós sabotamos os nossos milagres por causa de uma mentalidade miserável.
Às vezes a sua mentalidade foi tão macerada pela cultura que você carrega, a cultura dos seus pais, as mesas que você senta, as amizades que você comunga todos os dias. Tem coisa que para o mundo é normal, mas deixa eu te dizer, para você não é mais normal. Não é normal. Você agora serve a Jesus Cristo, você é luz nesse mundo. Qual foi a parte que você não entendeu? Você é escolhido de Deus. É por isso que a gente é perseguido. E glória a Deus que a gente é perseguido. Porque se a gente não fosse perseguido, a gente era um bocado de crente velho frouxo. Era uns crente velho camaleão, que mudava de acordo com o ambiente que está. Deus não te chamou para ser camaleão, para mudar de acordo com a mesa que você senta. Deus te chamou para ser o mesmo e assumir o nome de Jesus Cristo e a tua nova vida aonde você sentar. Tem gente que hoje em dia não é nem respeitado. E não tem nada mais triste do que quando eu vou falar de um amigo, eu falo, eu sou amigo do fulano. O fulano é uma bênção. Aí alguém que conhece ele de perto fala, o fulano? Aí eu, calma, o que foi? Que eu não estou sabendo. A pessoa fala, o quê? O fulano faz isso, aquilo, outro. Aí eu vou lá defender, eu falo, não, era antes. A pessoa, não, foi semana passada. Irmão, sabe o que é isso? Sabe como é o nome disso? Vergonha para o Evangelho. Vergonha para Cristo. Se você assumir o nome de Jesus, isso não é para ser um peso não, isso é para ser um privilégio. Mas é para te dar senso de responsabilidade, para você entender e para sua mente ser transformada por essa verdade. Se você quer viver o novo de Deus, mude a sua mentalidade. Eu não sou mais todo mundo. O que era normal para mim hoje não é mais normal. Hoje quem me guia é a palavra de Deus. Eu não sigo o conselho dos ímpios. Como diz o Salmo de número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dão o seu fruto na estação própria, e tudo que esse homem fizer prosperará. Quem recebe essa palavra de provisão, de multiplicação, de prosperidade e de honra de Deus? Mas se você quer viver o versículo 3, obedeça o versículo 1. Mude a sua mentalidade, e junto com a sua mentalidade de pecado, de mundo, de tudo pode, de tudo é normal, mude a sua mentalidade também de escassez, de derrota, de vergonha, de miséria. Sabe, irmão, Deus escolheu todos nós aqui para sermos um testemunho vivo do poder de Deus. Os pecados que você cometeu, as fraquezas que você tem, a história que você carrega, não é para você ter vergonha a nível de não contar não, é para você contar como testemunho. Todos nós estamos no processo. Eu peço até de fato, em nome de Jesus, que você coloque amor nas minhas palavras. É porque eu sou cearense, eu sou muito despachado, e às vezes eu tenho um tom aparentemente agressivo. Desculpa, é porque eu sou assim. Mas eu estou falando em amor, para você entender que o Evangelho não é massagem no teu ego não. Evangelho é transformação diária, é mudança diária. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostituía mais, porque eis que tudo se fez novo. Então mude essa mentalidade, assuma um compromisso com Deus essa noite. Mude a sua mentalidade também de derrota, vitimista. Meu Deus, tanta coisa. A pessoa abre a boca e só sabe se amaldiçoar. Eu já vou pular para esse ponto. Pode aumentar um pouquinho o teclado só para poder entender que eu tenho que acabar mesmo, amigo. Já estou encerrando. Sabe qual é a segunda coisa que você tem que mudar para ser um odre novo, para viver uma história nova? Depois de mudar a sua mentalidade, mude as suas narrativas. Não entendi isso, mas eu vou desenhar. Mude as palavras que você fala, porque toda palavra que você fala, toda história que você conta é uma profecia que você libera. Irmão, não tem nada mais terrível. E eu, Samuel, preciso vigiar muito. É uma das minhas áreas de maior fraqueza, é a minha língua. Eu falo demais, eu às vezes murmuro, e eu fico contando narrativas ruins.
Hoje eu encontrei meu amigo lá na academia, o Marcos Paulo, que está até aqui. E ele machucou o ombro, deslocou, esculhambou o ombro dele. Aí ele fez uma cirurgia agora e está se recuperando. Aí quando eu cheguei lá, ele já estava lá treinando hoje, com um braço lá que está se recuperando, fininho, né, amigo? E o outro lá, bombado. E ele lá. Aí eu cheguei para ele, olha o que o pastor fala. O pastor chegou e falou: amigo, que prova, não foi? Ô luta, cara. Tu tava tão bem na academia, hoje tu tá desse jeito, né? Misericórdia, diga misericórdia. Olha a palavra de ânimo que eu dei para ele. Aí ele virou para mim na hora e falou: é o que, amigo? Irmão, olha que tapa que o Senhor me deu na minha cara e me ensinou hoje. Ele olhou para mim e falou assim: é o que, amigo? Eu tô bem. Tem gente passando por situação muito pior que a minha. Eu tô bem, já tô me recuperando, nada me falta. Tem a cozinheira lá em casa que tá cuidando de mim. Tá tudo ótimo, já eu tô 100%. Aí eu olhei e falei: desculpa aí, voltei pro meu treino. Porque essa é a narrativa de um vencedor. Essa é a narrativa de quem tem um coração grato. Em vez de procurar motivo para reclamar, procura motivo para agradecer. Procura motivo para dar glória a Deus. Ei, para de se amaldiçoar, para de se autodepreciar. Olha para o que você está passando. Samuel, você não conhece a luta que eu estou passando. Tem gente passando luta muito pior do que a sua. Então agradeça. Independente do que você estiver passando, agradeça. Pare de se amaldiçoar. Pare de abrir a boca e dizer: eu sou um derrotado mesmo, eu nasci para isso. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos capítulo 5 que existiu uma mulher que há 12 anos sofria com o fluxo de sangue. Quem conhece a história? E a Bíblia diz que ela perdeu tudo, ela foi de mal a pior. Ela estava lá à beira da morte, e ela podia muito bem aceitar a sua morte, mas ela mudou a narrativa. A Bíblia diz que ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E sabe o que ela fez? A Bíblia diz que ela colocou na cabeça dela. Ela falou: cara, quer saber de uma coisa? Eu creio que esse Jesus é poderoso mesmo. Se Ele está curando aonde Ele passa, Ele também pode me curar. E aí a Bíblia diz que ela sozinha, não fala que ela foi com filho, não fala que ela foi com marido, não fala que ela foi com amiga, até porque ela vivia em uma situação que diante da sociedade dava para ela um lugar de imunda, porque era pecado a mulher sangrar naquela época. E a Bíblia diz que ela sozinha colocou na boca e no coração dela, e ela disse: se eu tão somente for até esse homem e eu tocar na orla das vestes dele, não precisa nem ele me olhar, não precisa nem ele estender a mão para mim, porque eu sei que eu sou impura, eu sei que eu sou imunda, e eu sei que ele é santo. Mas só basta ele passar, e se ele passar e eu conseguir chegar por trás e eu tocar na orla, ou seja, na ponta do vestido, na parte suja, na parte com lama, se eu tocar, eu serei curada. E sabe o que é o mais incrível? Ela foi, ela tocou, e a Bíblia diz o que aconteceu? Ela foi curada. Deus está dizendo para pessoas que estão aqui hoje: pare de ficar falando para você coisas de derrota. Pare de ficar liberando sobre a sua vida. Não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Ah, mas o Brasil vai quebrar. Meu irmão, ainda que um país quebrasse, aquele que depende de Deus, o Senhor cuida dele até no deserto. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Eu declaro sobre você essa noite: você nasceu para prosperar. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, ele em tudo será abençoado. Você é abençoado, você é abençoada. Se veja dessa forma, profetize e declare isso. Muda a narrativa. Eu declaro que a partir de hoje você só vai abrir a sua boca para abençoar, para declarar. Sabe o que é isso? Preparar espaço para o milagre de Deus. Mude a sua mentalidade, mude a sua narrativa. Sabe, irmão,
para de falar de passado. Faz um favor para mim, faz. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim: meu irmão ou minha irmã, fale para ele: essa noite Deus está te dando uma ordem. Fale de novo: Deus está te dando uma ordem. A partir de hoje, pare de falar de passado e comece a profetizar futuro, futuro, futuro. Chega de passado, chega de passado. É tempo de você profetizar o futuro que está diante de você. O novo de Deus está às portas. Hoje Deus está trazendo uma liberação sobre a sua vida, para você entrar no novo de Deus. Mas para de falar, as suas palavras te envenenam. Palavras, meu irmão, é como comida: ou te alimenta ou te envenena. Quais são as palavras que você tem falado? O que é que você tem falado sobre você? O que é que você tem falado sobre a sua família? O que é que você tem falado sobre o teu futuro? Hoje nós vamos profetizar. E ainda esse ano Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai completar a obra de salvação na sua casa. Deus vai cumprir promessas sobre você. Mas só tem um detalhe: escute. Essa é a frase mais importante dessa pregação inteira. Escute. Estruturas frágeis e rasas não suportam promessas grandes e profundas. Estruturas rasas e superficiais não suportam promessas grandes e profundas, que é o que Deus está preparando para o seu futuro. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: fortalece os fundamentos, filho, porque tem milagre chegando para a sua vida. Vai preparando o odre, porque eu vou derramar vinho novo sobre a sua história. Mas faça a sua parte e prepare a sua estrutura. Essa semana, esses dias, eu abri a minha caixinha de pergunta, e uma das perguntas que eu mais recebo é quando alguém termina um namoro e fala: Samuel, hoje mesmo a moça mandou para mim essa pergunta: como é que eu esqueço um grande amor? Como é que eu esqueço uma pessoa que me deixou? Eu estou sofrendo, não sei o que. Estou zombando da sua dor, não. Mas deixa eu te dizer, isso é uma ferramenta. Até psicólogo ensina isso. Você quer esquecer algo? Quem reconhece que tem coisas que você precisa esquecer na sua vida? Levanta a sua mão. Quem reconhece que tem coisas na sua vida que você precisa esquecer de uma vez por todas? Sabe por quê? Porque se você não tirar o velho, você não abre espaço para o novo. Quem aqui já comprou um iPhone com a memória baixa e de repente apareceu aquela mensagem maligna e humilhante, e ela sempre aparece na hora que você mais precisa: memória cheia. Aí você tem que fazer? Apagar a foto. E quando a gente vai apagar a foto, irmão, é tanta foto tola que a gente tem. Deixa eu te dizer, Deus está dizendo para você essa noite: sabe por que você está travando esses dias? Porque você está juntando muita memória que já era para você ter tirado da sua mente. É por isso que o teu emocional está travando. É por isso que o teu emocional está dando tilt. Porque você precisa formatar e entregar para Deus essas memórias que não te servem mais. É tempo do novo. E se você quer esquecer algo, a primeira coisa que você precisa fazer: pare de falar sobre esse algo. Porque as nossas palavras e os nossos discursos alimentam as nossas mazelas. E é por isso que você precisa vigiar. Quando a pessoa está recém-terminada de um relacionamento, o que é que ela faz? Aonde ela senta, ela conta a história todinha de novo. Ah, mas é porque ele fez isso. Ah, mas é porque ele fez aquilo. Ah, irmão, tu tá só te machucando. O cara tá lá já, ó, vivendo a história dele, e tu tá aqui presa. Deixa eu te dizer, pare de falar. Que de tanto parar de falar, de repente você vai parar de pensar. Você vai esquecer naturalmente. Prepare a sua estrutura para viver o novo de Deus. Abra espaço, limpe a sua mente, mude a sua mentalidade, transforme as suas narrativas e fortaleça a sua estrutura. A Bíblia diz
que uma viúva foi até o profeta clamando por um milagre, porque a Bíblia diz que o marido morreu e ela tinha perdido tudo, e estavam querendo levar os filhos dela como escravo. E a Bíblia diz que o profeta virou para ela e perguntou: o quê? O que tu tens em casa? E ela disse: não tenho nada, a não ser um restinho de azeite. Aí ele olhou para ela e falou: o quê? E eu encerro com isso. Ele olhou para a viúva, o profeta, e disse: pois quando você sair daqui, vai na casa de todos os teus vizinhos e pede o máximo de vasos que você puder. Muitos vasos, vasos vazios, não poucos. Entra na tua casa, tranca a porta e você vai ver o que Deus vai fazer. Quem conhece essa história na Bíblia? Quando a Bíblia diz que ela fechou a porta, o céu se abre e começa a descer azeite, 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 óleo, milagre, provisão. E a Bíblia diz que enquanto tinha vaso, o azeite não parou de jorrar. E o que é que eu aprendo com essa passagem bíblica? Que a medida do nosso milagre é a medida da nossa preparação. Ela recebeu a quantidade de azeite que ela creu, o número de vasos que ela conseguiu e que ela teve fé para guardar. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. E a minha oração hoje, por mais que essa pregação tenha começado, como sempre, para variar, com muita exortação, a minha oração hoje por você é profetizar o novo de Deus para a sua vida. Quem quer viver o novo de Deus na sua vida? Quem crê que Deus tem um novo em todas as áreas da sua vida? Pois se você crê, você precisa entender uma única coisa: prepare-se para poder receber esse novo de Deus. O vinho novo já está pronto. E segundo a palavra, nós conhecemos muito bem a história, que o primeiro milagre que Jesus fez foi em um casamento, nas bodas de Caná. E o que é que aconteceu naquele casamento? A Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho, e o que o mestre de cerimônia falou foi que o melhor vinho havia sido deixado para o final. Deus está dizendo para você essa noite, você que acha que já viveu o auge da sua vida, você não perde por esperar, porque o melhor vinho ainda nem chegou. Deus diz para você nessa noite, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e ainda não subiu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você. E a única coisa que você precisa fazer é se transforme em um odre novo. Se prepare para viver o novo. Fortaleça as suas bases, os seus fundamentos e a sua estrutura, porque eu creio que um vinho novo de Deus está preparado. A recompensa, a honra, o galardão de Deus ainda vai chegar para você. Sabe, irmão, hoje o que nós vivemos aqui nessa igreja é algo tão poderoso, é algo tão sobrenatural, mas só vocês e nós sabemos o tanto que essa igreja apanha. É ou não é? Quem já ouviu falar alguma coisa na internet? Sabe por quê? Porque é isso. Quando Deus leva alguém para um lugar alto, essa pessoa tem que estar preparada para apanhar, porque os inimigos só não se levantam com quem não faz a diferença. Se você não faz a diferença, ninguém se mete na sua vida. Você nunca vai ver ninguém falando mal de igrejas pequenas. Não, o pessoal não fala mal. Agora, quando o povo vê uma igreja que em 3 anos saiu de 500 membros para mais de 20 mil pessoas, você acha que todo mundo vai celebrar? Claro que não. Claro que não, o inimigo vai se levantar. E é por isso que a gente tem que orar pelo nosso pastor, a gente tem que orar pela liderança da igreja. Por quê? Porque vão bater. Não é se, é quando. E eu estou usando esse exemplo para poder dizer para você: se prepare, que a honra que Deus vai dar para você, escute, isso é sério, o lugar que Deus vai te levar vai trazer inimigos, vai trazer perseguição, vai se levantar gente que você nem conhece para poder tentar falar mal de você. Por quê? Porque o sucesso incomoda,
O cumprimento de promessas incomoda. Quando Deus honra alguém, incomoda. Você nunca vai ver ninguém se incomodando com o derrotado, mas o vitorioso, ele é sempre perseguido. Mas eu estou aqui para ser profeta na sua vida e dizer: você não vai ser derrotado. Você vai ser um case de sucesso do Deus Todo-Poderoso. Deus vai te dar um testemunho. E é por isso que Deus está te preparando. É por isso que Deus está forjando tua estrutura. É por isso que Deus está te esticando. É por isso que Deus está te expandindo, para você suportar o vinho novo que o Senhor vai derramar.